Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial destinada a preferir parecer do PL 2303 de 2015 do senhor Áureo. Encontro-se à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados cópias da segunda reunião realizada no dia 7 de junho. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Pergunto se algum parlamentar deseja corrigir a ata. Não havendo quem queira corrigi-la, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Informo que os expedientes recebidos estão à disposição para todos aqueles que queiram fazer a sua consulta. Darei início à audiência pública. Agradecemos desde já a presença de todos os convidados e convido para tomar assento à mesa o senhor Fernando Uric, economista e autor do livro Bitcoin, a moeda da era digital. O senhor Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. O senhor Marcelo Miranda, diretor executivo da FLAU BTC. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Durante suas falas, os convidados não poderão se apartear e ao tema em debate. Finda as apresentações, concederei a palavra primeiramente ao relator, deputado Expedito Neto, em seguida aos deputados inscritos para o debate. Ao interpelar os convidados, os parlamentares só poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo tempo para a resposta. Por último, concederei a palavra aos não-membros inscritos para o debate. Dando início à audiência sobre impactos de moedas virtuais, em especial bitcoins, na economia brasileira, concedo a palavra por 20 minutos ao senhor Fernando Uric, está certo? Urris, economista e autor do livro Bitcoin, a moeda da era digital. Minha formação é em administração, com mestrado em economia da Escola Austríaca. Meu trabalho principal é com incorporação de imóveis em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E desde 2013, quando tive contato com essa tecnologia chamada Bitcoin, mantenho como atividade extracurricular a pesquisa e o estudo desse novo campo de conhecimento científico. Em 2014, escrevi o primeiro livro em português sobre o assunto, Bitcoin, a moeda na era digital, e desde então escrevo um blog no maior portal de finanças do país, dedicado quase exclusivamente a esse tema. Além disso, iniciei neste ano um canal no YouTube com o objetivo de atingir um público ainda maior, explicando e, sobretudo, educando sobre o funcionamento e os impactos e o enorme potencial dessa grande invenção tecnológica para o bem da sociedade. Agradeço a oportunidade de expor a vossas excelências um pouco do meu conhecimento sobre esse tema e aplaudo a formação desta comissão especial. Compartilho das suas preocupações no que tange aos riscos financeira, à lavagem de dinheiro e à defesa do consumidor. Mas para atingir os objetivos propostos por esta comissão, é necessário compreendermos do que essa tecnologia. Como a sua arquitetura descentralizada garante a segurança do sistema e quais as implicações desse modelo para a privacidade e inclusão financeiras, bem como para a inovação e as regulações. Quando a invenção do Bitcoin foi anunciada e publicada em um paper em outubro de 2008, descrevendo um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, de ponto a ponto, poucos deram atenção. Nem mesmo os especialistas em criptografia acreditavam que o projeto tinha alguma chance de sucesso. A ideia não era novidade. Alguns já haviam tentado desenvolver uma moeda para a era da internet. Mas nenhuma iniciativa tinha conseguido.
O objetivo era conceber um dinheiro puramente eletrônico, digitalizando as propriedades do dinheiro em espécie, o cash no inglês, quais sejam um ativo ao portador, transações sem intermediários e irreversíveis e com ampla privacidade. O Bitcoin é uma invenção revolucionária da ciência da computação. Na sua essência, contudo, ele nada mais é que um protocolo, um conjunto de regras pelas quais se comunicam computadores conectados à rede peer-to-peer do sistema. Não há uma empresa por trás da rede, ninguém é dono do protocolo, assim como nenhuma entidade é proprietária dos protocolos de comunicação da internet, TCP/IP. Não há um servidor central monitorando o cumprimento das normas. Primeiro, porque estas incentivam o comportamento honesto. Segundo, porque todos são monitorados por todos. A confiança e a segurança são alcançadas de forma descentralizada, graças ao uso engenhoso da criptografia moderna, e sem que seja necessário conhecer a identidade dos participantes. O feito extraordinário desse protocolo, e sem precedentes na era da computação, foi recriar a escassez do mundo físico em um ambiente digital, no mundo digital. Um Bitcoin é um bem digital que não pode ser reproduzido ou falsificado. A sua titularidade e propriedade está devidamente registrada no blockchain, o grande livro contábil da rede, o qual é único, público e replicado por todos os participantes do sistema, que o mantém constantemente atualizado em sincronia à medida que novas transações vão ocorrendo. Até a invenção do Bitcoin, segurança e descentralização pareciam termos antagônicos. A nossa moeda corrente, nossas instituições financeiras e pagamentos, todos dependem da confiança em uma autoridade centralizada, encarregada pela segurança e prevenção de fraudes e responsável pelo exame minucioso de quem pode ou não ter acesso. O Bitcoin, assim como outras moedas digitais similares, inverte o modelo de segurança de sistemas tradicionais, fechado e centralizado, para um aberto e descentralizado, em que a confiança é atingida pela força computacional. Além de ser uma quebra de paradigma, é necessário também uma mudança cultural. Simplesmente não estamos acostumados a essa forma de organização. Por isso, quando expostos pela primeira vez a essa nova realidade, as pessoas logo se perguntam, mas quem controla? Quem é o responsável? Apesar de prover certo grau de privacidade, a rede é, paradoxalmente, transparente, pública e aberta. Os próprios códigos do sistema podem ser inspecionados por qualquer um, é um software de código-fonte aberto. Por conta de todos esses atributos, a rede como um todo, e especificamente o blockchain, o livro contábil digital, jamais foram violados em mais de 8 anos de operação ininterrupta. Isso significa que não há registros de desvios de fundos, transações inautênticas ou qualquer tipo de adulteração da rede. Neste modelo, porém, é delegada ao usuário a responsabilidade tanto de custódia quanto de transferência de saldos. As implicações desse arranjo é que a guarda das senhas é de inteira obrigação do titular, não sendo possível recorrer a nenhum terceiro em caso de extravio ou mau uso. Por ser um dinheiro digital, os cuidados necessários com o papel moeda tradicional são igualmente válidos ao Bitcoin, mas com uma crucial diferença. É possível realizar quantos backups das senhas forem desejados. Por ser uma plataforma tecnológica aberta, a possibilidade de inovar sem autorização ou licença prévia assemelha-se à da internet, que nos últimos 20 anos propiciou um ritmo alucinante de inovações, resultando em grande crescimento econômico, valor agregado aos consumidores, oportunidades de negócio. Ao contrário do senso comum, o pseudo-anonimato dos usuários não decorre de nenhuma tentativa deliberada de ocultação ou evasão. Esse atributo é, em realidade, parte-chave e inerente à segurança e à inviolabilidade da rede. Por definição e desenho do protocolo, a proteção ao consumidor é um atributo intrínseco à rede, uma vez que as transações não revelam informações sensíveis das partes e não dependem de intermediários, eliminando dessa forma o risco de vazamento de dados pessoais,
números de cartões de crédito ou qualquer outra informação financeira sujeita ao uso criminoso por atores mal intencionados. Essa forma de transacionar é diametralmente oposta aos sistemas financeiros tradicionais, sejam bancos, sejam empresas de cartões de crédito, em que o usuário deve fornecer diversas informações pessoais, independente do valor da compra, elevando sobremaneira o risco de furtos de identidade e clonagem de dados. Há uma percepção errônea de que protocolos como o do Bitcoin carecem de regulação e, por isso, impõem sérios riscos aos seus usuários. Em realidade, a rede é extremamente autorregulada, tanto pelos algoritmos criptográficos quanto pela supervisão constante dos participantes. Qualquer tentativa de fraude é rapidamente detectada e frustrada. Qualquer tentativa de burlar o protocolo, como a regra de criação de unidades de Bitcoin, é inviabilizada pela absoluta transparência da rede. Isso não quer dizer que os usuários estejam livres de todo e qualquer risco. Vejo 3 grandes pontos de atenção decorrente do uso dessa tecnologia. Primeiro, o risco de sistema. Alguma falha do software, algum bug que possa impactar negativamente a confiança, embora esse risco seja mitigado por ser um software livre, aberto e que está constantemente sendo auditado e aprimorado. Risco de mercado, principalmente aqueles que usam o Bitcoin como meio de transferência de valor ou investimento, não há nenhuma garantia sobre o preço de um Bitcoin. O preço é definido livremente no mercado. E, por fim, o risco de usabilidade. Não faltam notícias de usuários que perderam o Bitcoin por backups das senhas ou por puro esquecimento destas. A maior parte do que foi dito até aqui faz referência majoritariamente ao uso do protocolo como sistema de pagamentos para transferência de valores ou para puro investimento. Contudo, e aqui jaz a razão para tanto fascínio e entusiasmo por essa tecnologia que inspira empreendedores e idealistas, os usos e aplicações possíveis vão muito além do que um mero dinheiro digital. A revista britânica The Economist definiu como o protocolo da confiança. E ela tem razão, porque o blockchain, enquanto um protocolo, distribui a confiança entre todos os participantes da rede, removendo pontos centrais ou pontos únicos de falha, tornando o sistema incrivelmente robusto e seguro. Hoje, Bitcoin e outras moedas criptográficas já são consideradas apenas uma ramificação ou um simples uso de algo muito maior, a tecnologia do blockchain. O estágio em que nos encontramos com essa tecnologia é semelhante ao início da era comercial da internet na metade dos anos 90. À época, internet era sinônimo de correio eletrônico e nada além disso. Um ambiente obscuro e suspeito, onde nenhuma empresa idônea planejava acessar. Mas, com o tempo, novos usos, novas aplicações, a um ritmo frenético de inovação, acabaram criando uma rede aberta de comunicação mundial, a partir da qual as mais diversas empresas e modelos de negócios surgiram. Hoje, a economia depende da internet. Aliás, já é inimaginável a economia moderna na ausência dessa rede. As novas aplicações do blockchain, assim como a internet lá atrás, estão recém sendo descobertas, criadas e desenvolvidas. E o leque de usos possíveis aumenta a cada dia. A Nasdaq, a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, está usando o blockchain para negociação e registro de ativos como ações. O governo da Suécia está migrando parte dos registros de terras e de imóveis para o blockchain. O governo japonês está buscando integrar o blockchain ao seu sistema de licitações online. Na Europa, o porto da Antuérpia, assim como o de Roterdã, estão com projetos pilotos para utilizar a tecnologia para otimizar a operação portuária e diminuir drasticamente a papelada, um dos grandes custos do transporte marítimo. Muitas empresas com processos produtivos mais alongados estão registrando as etapas de produção no blockchain para o monitoramento e rastreabilidade de toda a cadeia de produção. Uma das principais firmas de auditoria e consultoria do mundo, a Deloitte, está desenvolvendo uma espécie de Smart ID, ou identidade inteligente, em blockchain. No tabaco, empresas estão usando o registro em blockchain como forma de contornar o contrabando, provendo autenticidade de origem dos produtos. No Brasil, temos uma bela startup, chamada Original My, desenvolvendo inúmeras aplicações da tecnologia, como prova de autenticidade de documentos, prova de existência, comprovação de integridade de documentos, assinatura de contratos,
É uma analogia à notarização, que se baseia em um dispositivo em lei, porém digital e em blockchain. E se falarmos em contratos inteligentes, smart contracts, aí entramos numa nova gama de aplicações, muitas bastante ambiciosas, como é o caso do Open Bazaar, que é um marketplace completamente peer-to-peer, de ponto a ponto. Imaginem um mercado livre sem uma empresa por trás. Arcade City, que é desenvolvida no blockchain do Ethereum, que é um aplicativo de carona também peer-to-peer. Imaginem o Uber sem a empresa por trás. Enfim, esses são apenas alguns dos poucos exemplos das infindáveis aplicações do blockchain e uma prova da amplitude da diversidade de usuários, desde governos, ONGs, empresas e indivíduos. Portanto, quando buscamos introduzir e adotar qualquer tipo de regulação, é imprescindível termos bem claro que estamos lidando com uma tecnologia aberta, inovadora e em constante processo de mutação. Não enquanto a essência da tecnologia em si, mas com relação às mais variadas aplicações. Recorro novamente ao caso emblemático da própria internet. Foi fundamental permiti-la crescer e florescer. Tivéssemos tentado impor restrições artificiais lá atrás, provavelmente surgido muitas das inovações que hoje fazem parte do nosso dia a dia e são ferramentas do cotidiano da economia. Por fim, é preciso reconhecer que aplicar a regulação atual, estabelecida para o modelo de segurança centralizado, poderá ser não apenas inócua, como também contraproducente, ao enfraquecer ou até mesmo comprometer os mecanismos intrínsecos de segurança de redes descentralizadas. Para que essa tecnologia possa crescer, se desenvolver, gerando empregos, oportunidades de negócios no Brasil, é preferível clareza legal que regulações que impeçam empresas de operar em território nacional sem trazer benefício aparente algum aos consumidores. Cito o exemplo recente e positivo do Japão, onde o governo deste país passou legislação reconhecendo o pagamento com Bitcoin uma atividade perfeitamente lícita. Isso não significa reconhecer o Bitcoin como moeda, apenas que o pagamento com essa tecnologia consiste de um uso plenamente legítimo. Ressalto, porém, que antes da lei, o uso de pagamento com a moeda digital já era lícito. Só não havia um posicionamento estatal ratificando essa condição. Esse simples esclarecimento reduz incertezas e promove um ambiente mais propício e tranquilo para os empreendedores inovarem com a tecnologia. Trago também o exemplo da Austrália, que, com o intuito de atrair empresas de tecnologia aplicada às finanças, as chamadas fintechs, revogou uma dupla taxação que havia no uso do pagamento com Bitcoin. A partir deste mês, imposto sobre valor agregado incide apenas na venda dos produtos, e não na compra de Bitcoin por qualquer usuário, como ocorria antes. Além de clareza legal, é recomendável fomentar a autorregulação por meio, inclusive, da própria tecnologia. Há soluções que podem ser implantadas com simples programação, como, por exemplo, carteiras multisig, que requerem mais de uma assinatura, escrow accounts, uma espécie de contas calção, ou prova de reservas. Hoje, adotar uma regulação abrangente para moedas digitais é análogo a uma regulação abrangente para a internet de 1995 por causa do correio eletrônico. Internet é muito mais que apenas a troca de mensagens em formato digital. E a tecnologia do blockchain é muito mais que apenas uma moeda digital. Na dúvida, demos tempo ao tempo. Sufocar essa grande invenção tecnológica ainda no berço somente privará a sociedade do enorme potencial que nem sequer podemos prever na sua plenitude. Obrigado pela atenção. Obrigado, Fernando, pela exposição. Com a palavra por 20 minutos, o senhor Iágaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil. Só mexer aqui. Tá ok. Aponta para onde? Aponta para... Ok. Senhor presidente... Você quer usar esse microfone ou tá? Quer o sem fio ou esse tá bom? Eu falaria de pé daí? Você tá? Assistir a apresentação do som ali. Tá ok, então tá bom. Melhor assim, até porque...
posicionar aqui embaixo, então, pode ser? Senhor presidente, deputado Alexandre Vale, muito boa tarde. Deputado Expedito Neto, relator. A questão dos impactos, eu sou responsável pela área da fiscalização da Receita Federal do Brasil, sou subsecretário de fiscalização, e a questão da moeda virtual, né, ela já vem sendo discutido, como foi falado daqui a pouco, em vários fóruns da OCDE, e em especial no plano de trabalho BEPS, que é um plano nacional do G20, para evitar procedimentos de erosão à base tributária. A primeira coisa que nós temos que discutir, assim, que é uma questão de conceituação e contextualização, é que Bitcoin ou as outras moedas virtuais, elas estão inseridas dentro de um contexto de arranjos de pagamento. Ou seja, o conceito de arranjo de pagamento é muito mais amplo do que a simples moeda virtual, né? Enquanto nós temos meios de pagamento que são controlados pelos órgãos reguladores, no caso o Banco Central e alguns outros órgãos, como o COAF, por exemplo, esses arranjos de pagamentos virtuais, esses outros arranjos, não são controlados por nenhum órgão estatal, em nenhum lugar do mundo. Tal fato fez com que alguns países, por identificarem problemas com essas operações, as proibiram, como a Rússia, né? Não é o caso, não é o que nós estamos avaliando no Brasil, mas esses arranjos de pagamento, eles podem também ser utilizados também como cartões de crédito. Por exemplo, uma administradora, uma pessoa que tem um cartão de crédito emitido por uma entidade financeira fora do Brasil, em que aqui no Brasil ela contrata operações e paga com esse cartão de crédito, mas esses pagamentos é feito lá fora, através, por exemplo, um trust que paga as contas do cartão de crédito daquele indivíduo, também se enquadra aqui como um arranjo de pagamento, ou seja, são operações financeiras liquidadas dentro do país, sem controle algum das autoridades estatais. É o mesmo problema que nós temos. Para a administração tributária, quais são os impactos dessa economia digital sobre as escolhas feitas para a sociedade? O que isso vai implicar para nós em relação se nós utilizarmos esses arranjos de pagamento fora do sistema financeiro nacional? Quais são as implicações disso? A primeira delas, o grande problema que nós, assim, a grande dificuldade que a gente tem que avançar no país é saber que ter moeda virtual, Bitcoin ou qualquer uma das outras moedas virtuais, para fazer pagamentos da economia real, da economia tangível, e aí a administração tributária, os fiscos, eles conseguem identificar isso, porque você tem, em algum momento, essa economia real, ela tem um ponto de conexão. Por exemplo, eu compro vinhos e, em vez de pagar com o meu cartão de crédito, eu pago com uma parte dos meus bitcoins. Essa saída de operação, essa transação comercial, ela está acontecendo no mundo real e a administração tributária tem condições de identificar. O grande problema é na economia digital. Hoje, para vocês terem uma ideia, 2/3 das operações financeiras efetuadas pelo Brasil não se referem à operação com mercadoria. Então, 2/3 das operações com moeda estrangeira, de conversão de reais em moeda estrangeira, de compra e venda, se referem a outras operações que não estão ligadas a mercadorias. São operações vinculadas a serviços ou intangíveis. Então, o grande problema das moedas virtuais está quando eu tenho uma economia totalmente digital. Ou seja, eu estou vendendo, são royalties, produtos intelectuais, canais virtuais de TV, por exemplo. E aí o que acontece? Nós temos um crescimento violento de intangíveis na economia, em toda a economia mundial é assim. Hoje nós temos programas de canais de streaming que competem diretamente com empresas de canal fechado, uso maciço de dados, ou seja, é uma característica das economias digitais. Uma outra característica, obrigado. Uma outra característica, que é o caráter multifacetado, ou seja, modelos de negócio que até então nós não conhecíamos. Para vocês terem uma ideia, hoje o controle que os estados fazem em relação ao ICMS é o mesmo controle fiscal que se fazia no estado feudal, ou seja, eu controlando fronteiras para comprar mercadoria. Nesse modelo de negócio, nós temos outros modelos complexos de operação. Ou seja, eu posso contratar um projeto do Brasil, contrato esse projeto para ser executado nos Estados Unidos e ser implementado num outro país. Tudo isso sendo feito fora do país,
com pessoas residentes, pessoas que deveriam pagar tributo no Brasil. E a última questão é a desnecessidade de eu ter um estabelecimento. Hoje, um grande conceito na OCDE e no BEPS é saber aonde ocorreu a hipótese de incidência do tributo. Na economia digital, eu não tenho mais esse estabelecimento. Eu consigo ver, por exemplo, uma operação, uma usina de etanol. Eu consigo enxergar a usina. Agora, eu não consigo ver, por exemplo, uma operação que ocorra de estruturação de negócios fora do Brasil que tenha estabelecimento virtual. Esse é o principal problema. Bom, além das moedas, dentro desses meios de pagamento, então, nós temos lá o Bitcoin, tem uma Litecoin, Peercoin, Fiatcoin, tem uma série de moedas virtuais. A Bitcoin é a mais badalada que nós temos conhecimento no Brasil. Elas já são utilizadas no comércio tradicional. Né? Se nós observarmos, se você fizer uma pesquisa hoje em alguns sites de venda, você vê imóveis sendo vendidos em Bitcoin. Né? Hoje, no dia de hoje, tem um imóvel em Guarujá sendo vendido, que o sujeito só aceita Bitcoin como forma de pagamento. E o grande desafio, então, não é em relação à economia real, mas à economia digital. Né? Esse é o grande desafio para os estados, todos os estados. Qual é o problema da moeda virtual no sistema tradicional de tributação? O primeiro deles é ele que fragiliza, então, a nossa forma de tributação. Como é que a gente tributa hoje toda vez que tem uma operação com não residente? Eu tenho duas formas de controlar o fluxo financeiro de um país, a tributação de um país. A primeira delas são pessoas residentes, pessoas que estão no país. Eu consigo identificar, por exemplo, ele é obrigado a entregar a declaração todo ano para o fisco, e o fisco consegue acompanhar o aumento patrimonial desse sujeito. Eu consigo ter uma visão, uma fotografia dele, todo dia, final de abril, ele entrega uma declaração mostrando a fotografia dele. Quando se refere a não residente, ou seja, é o outro país que vai exigir essa declaração dele. Por exemplo, nós temos brasileiros que residem, que têm ativos em outros países e que têm que prestar conta para o fisco, para a Receita Federal no Brasil. Quando um país do exterior, qualquer país do exterior, faz um pagamento, um brasileiro que esteja em qualquer país do exterior, ofere um rendimento, existe uma técnica, que os países fecham acordos de tributação, que esse país, quando faz um pagamento, ele faz uma retenção na fonte. O Brasil faz a mesma coisa, paga um rendimento para um não residente, uma pessoa que não tributa seus rendimentos no Brasil, nós fazemos uma retenção na fonte. Só que esse modelo, que é o problema, ele depende de duas coisas. Eu tenho que responsabilizar a fonte pagadora, ou seja, quando uma fonte pagadora está fazendo um pagamento para um não residente, um americano vem aqui e presta um serviço no Brasil. Quando a empresa vai pagar ele, por ele não ser um contribuinte brasileiro, ela já faz a retenção na fonte. Quando um banco faz a remessa do recurso, ele converte esses reais em dólar ou em qualquer outra moeda, ele tem que verificar se houve essa tributação, essa retenção na fonte, senão o banco também é responsável. Com as moedas virtuais, como não há essa operação pelo mercado financeiro, pelo banco, não há esse controle. Então, esse é um mecanismo que fragiliza o sistema tributário. Então, essas moedas virtuais, elas têm um poder gigantesco de favorecer a evasão tributária, que é um nome comum chamado de sonegação. Essas moedas virtuais também têm o poder de favorecer a corrupção. Tem também a extorsão. Tivemos 2 casos no Brasil já de extorsão mediante sequestro, em que o pagamento do resgate foi exigido em Bitcoin também. Podem facilitar o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro. Como? Toda vez que eu trago, que eu simulo a propriedade de um ativo, toda vez que eu coloco um ativo em outro nome, que eu simulo uma operação, ou tento dar um caráter de legalidade a um recurso, eu estou cometendo um crime de lavagem. No caso do Bitcoin, por exemplo, eu posso me utilizar dessa operação para transferir recursos para terceiros ou fazer com que esses recursos venham até o meu patrimônio, para poder encobertar isso daí. Essa é a grande preocupação, por exemplo, dos países que se aventuraram a regulamentar ou a regular minimamente isso daí. O exemplo mais claro é o dos Estados Unidos, através da comissão da FinCEN, que talvez seja um exemplo que deve ser estudado pelo nosso Banco Central, que é a Financial Crimes Enforcement Network, vinculada ao Departamento de Tesouro norte-americano. O que eles fazem? Embora aqui tenha sido dito, né,
Aqui é um outro aspecto da moeda virtual, que é o aspecto da moeda virtual enquanto ativo de aplicação, como reserva de valor. As pessoas físicas elas podem se utilizar da moeda virtual como se as pessoas se utilizam hoje, por exemplo, para comprar ouro ou para comprar dólar, moeda estrangeira, e guardar esse ativo visando uma valorização. O Bitcoin, por exemplo, ele teve uma apreciação muito grande agora, por exemplo, no ano de 2017, em abril ele estava custando R$ 4.500 e agora, no dia 26 de maio, chegou a custar R$ 11.000 e hoje de manhã estava custando R$ 8.856. Toda vez que uma pessoa que tenha Bitcoins e você é obrigado, essa pessoa é obrigada a prestar essa declaração para a Receita, ela é obrigada a declarar esse ativo na sua declaração de bens. Se ela vende esse Bitcoin por um valor diferente daquele que ela comprou, ela incide numa regra de ganho de capital, com tributação em 15%. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando, como é que a Receita faz para controlar isso? Né? Então, a Receita Federal, existem duas manifestações de órgãos reguladores no país sobre isso. Uma é do Banco Central, que diz que continua estudando, e é da Receita, que fala, então, de como tem que ser declarado na declaração de imposto de renda e como se dá a tributação do Bitcoin que valoriza. Então, eu tenho o Bitcoin para duas coisas, ou moedas virtuais. Uma para fazer pagamento, como moeda praticamente, e outra como investimento. Eu posso guardar ela esperando uma valorização, assim como eu faço com o mercado de renda variável. Voltando aqui um pouquinho, nós tivemos um caso agora nos Estados Unidos, em que a utilização do Bitcoin não era para pagamento de bens, mas era simplesmente para fazer dele uma moeda de especulação, né? Que foi o caso, por exemplo, como se faz com o mercado de ações. Especular não é crime, especular é você investir em um ativo ou obter ganhos. O caso recente foi o caso do Trendle Shavers, nos Estados Unidos, em que as pessoas era quase que uma pirâmide em cima do Bitcoin e que depois o Departamento de Justiça americano identificou isso como fosse uma fraude, né? Que as pessoas realmente não existia o Bitcoin. Para finalizar, qual é o grande problema que nós temos, então, em relação que nós vemos nesse momento em conversas que nós temos com os outros países que estão discutindo essa questão das moedas virtuais? A primeira delas é a dificuldade dela sobre que elas têm impacto sobre o sistema tributário. No momento que eu tiver operações que sejam totalmente executadas em moeda virtual, eu corro o risco de ter evasão da base tributária. Os estados vão ter problema para fechar suas contas, eles vão ter que aumentar a tributação em outros segmentos da economia real. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dificuldade que todos os países têm, e eu falo dificuldade, que é diferente de impossibilidade, de rastrear essas operações. O Fernando aqui falou sobre a questão do blockchain. O blockchain, o que é o blockchain? O blockchain é onde ficam registradas as moedas virtuais, no caso, o Bitcoin. Para quem nunca viu ou nunca ouviu falar sobre isso, o blockchain nada mais é do que uma espécie de um livro-razão, né? As empresas do lucro real têm um livro-razão, que faz o registro das suas operações, de quantas vendas fez, o que tem no seu caixa. Quando a gente tira o extrato no banco, aquilo que a gente tira no banco é um livro-razão da nossa conta junto ao banco. O que o blockchain faz é justamente ser esse livro-razão das moedas virtuais. E aí foi falado pelo Fernando, dizendo o seguinte, olha, o blockchain, ele permite que seja rastreado isso, você consegue enxergar as chaves públicas e identificar o encadeamento dessas operações. Não é bem isso. Assim, não é que no que ele falou não esteja correto. Ocorre que existem ferramentas como a Tor, por exemplo, que são túneis na rede, na internet, túneis que são criados para que não se enxergue os encadeamentos de chaves públicas e os IPs, efetivamente, os Internet Protocols, onde são feitas as operações, que você não consiga enxergar isso. Outra forma que as pessoas têm de mascarar as operações com moedas virtuais é com o uso de misturadores, ou seja, são algoritmos que buscam misturar o encadeamento dessas operações para que você não consiga enxergar ou rastrear. Por que essa preocupação? O blockchain ele é
qual é a grande sacada do blockchain? A grande sacada dele é o seguinte: toda operação que eu faço, você certifica do outro lado. Blockchain, ele foi a primeira citação sobre moeda virtual, que é o Bitcoin, é de 2008. Nós, no Brasil, um ano antes disso, já tínhamos um blockchain. A nota fiscal eletrônica, que é utilizada no Brasil, que existe hoje mais de 16 bilhões de notas fiscais, ela é exatamente isso. É uma nota fiscal que existe uma certificação eletrônica de quem emite, uma certificação eletrônica da recebe essa informação e ela autoriza. Há uma troca de chaves públicas e que informa muito semelhante ao que é o blockchain. Isso não é novidade para nós, não é novidade para... Tem limitador de troca de chaves públicas, né? O que acontece? A grande dificuldade, o que a Financial Crimes Enforcement Network, a FICEN, dos Estados Unidos fez? No caso das moedas virtuais, existem algumas pessoas que são chaves nesse processo. São os mineradores que fabricam a moeda, a pessoa que compra e a pessoa que vende. A pessoa que compra e que vende fazem essas operações trocando chaves. Entendeu? Eu sou comprador, na minha operação eu deixo registrada do meu certificado digital a parte que é pública e o que é o comprador também faz essa troca. Para que essa moeda tenha algum valor, né, ela tem duas formas de ter valor. Nós vimos no gráfico antes que ela tem uma conversabilidade, ou seja, você pode converter ela em moeda real, converter ela em reais ou em dólar, por exemplo. Hoje ela está em 8 mil e poucos reais. Eu só posso converter essa moeda se alguém garante que essa moeda possa ser convertida. Ela tem que ter valor para ser convertida. Quem faz isso hoje são casas de câmbio, não casas de câmbio de dólar, mas de câmbio equivalente a casas de câmbio, casas de conversão, que fazem a conversão da moeda do Bitcoin, por exemplo, em reais. Isso nos outros países também fazem. O que a FICEN, que é o órgão que combate crimes financeiros do Departamento de Estado americano, fez? Ela criou a figura do administrador. Ou seja, esse sujeito que faz a conversão dessa moeda, ele é obrigado a registrar essas operações e reportar para o órgão regulador. Então, toda pessoa que fizer uma operação de venda de Bitcoin, ou seja, ele recebe a moeda nacional do país. Lá nos Estados Unidos eles estão regulando dessa forma. E ele entrega Bitcoin, ao contrário, ele compra Bitcoins e faz o pagamento em moeda, ele faz registros que são depois reportados por agente regulador. Essa é a forma que países que estão enfrentando essa forma de regular essa moeda virtual têm feito. Outros países, como a França, estabeleceram um limite de operações com Bitcoin, o que é altamente eficaz, porque você não tem o controle de rastreabilidade mais digital. Então, a Rússia, por exemplo, que proibiu, quer dizer, também é ineficaz, porque as pessoas vão fazer essa operação fora do Estado. Entendeu? Essas coisas você não limita mais pelas barreiras territoriais. A mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem é contribuinte do Brasil, quem é residente no Brasil, que paga imposto no Brasil, se ele fizer operações fora do território brasileiro, ou dentro do território brasileiro, usando o blockchain, é possível identificar? Mas é muito difícil ainda. Agora, os outros residentes de outros países que hoje fizessem operação com moeda virtual, nós hoje não teríamos nenhum tipo de controle, por isso que os Estados Unidos criou essa ferramenta, mas que essa ferramenta poderia ter problemas também se, por exemplo, a conversão fosse toda ela feita fora do país. Esse é um desafio que ainda está em aberto, né? E eu até achei que o Banco Central estaria aqui, presidente, para fazer a apresentação sobre a posição deles. Nós também. Para que pudéssemos, eu gostaria de ouvir qual é o cenário de futuro do Banco Central. Então, em relação à administração tributária, 2 recados. Então, o primeiro deles, quem tem Bitcoin tem que declarar, e se tiver ganhos tem que pagar imposto de renda, e o controle dele, embora a teoria do blockchain, o que o blockchain permita receber, nós temos algoritmos para poder, é possível desenvolver algoritmos para rastrear isso daí, mas existem também mecanismos de evitar que isso seja identificado, né? Inclusive pelas autoridades de investigação, seja a Receita Federal ou o próprio Ministério Público e Polícia Federal. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, Iagro.
Finalmente, concedo a palavra por 20 minutos ao senhor Marcelo Miranda, diretor executivo da Flower BTC. Alô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, membros da comissão. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e também parabenizar a comissão por abrir ou dar continuidade a esse debate, esse diálogo com não só dos empreendedores com a comissão, mas de uma forma mais ampla. Eu acho que representa um debate também com a sociedade, e dado que esse é um segmento que está crescendo muito, está crescendo bastante, eu acho isso de suprema importância. Tá? Falar um pouco só sobre mim, como eu acabei nesse mundo aí de blockchain e Bitcoin. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, me formei em economia na Universidade Federal do Rio, comecei a estagiar no Banco Brascan, isso em 1996, já em mesa de operações. Na época, eu era da mesa de operações de títulos da dívida externa, chamados Braid Bonds na época. Trabalhei em diversas empresas, bancos, desde então. Depois de um tempo, fui fazer um mestrado fora. Depois desse mestrado, assim que eu me formei, comecei a trabalhar no Deutsche Bank em Nova York, na mesa de operações de equities, de ações e derivativos de ações. Fiquei lá por uns 5 anos, depois fui transferido para assumir as ações de trading de renda variável no Brasil, e fiquei por mais alguns 5 anos. Em 2014, eu saí do banco. Em 2015, eu fundei a Flow BTC, que é uma plataforma de compra e venda de bitcoins no Brasil. Uma das, existem várias. A Flow BTC existe até hoje, a gente é uma das 4 ou 5 maiores exchanges. Desde então, desde 2015, quando a gente começou, a gente mudou o foco algumas vezes, e há mais ou menos 1 ano atrás a gente mudou a nossa área de concentração um pouco mais radicalmente para a área de blockchain. O Fernando descreveu muito bem quais são algumas das áreas que o blockchain está sendo aplicado. Eu vou falar um pouco também, mas a área de blockchain, projetos de blockchain com grandes empresas, bancos, fundos, etc., tem sido a nossa área principal de atuação, apesar da exchange, a Flow BTC, ainda está ativa e em operação. Além dessas 2 áreas de blockchain e a exchange, a gente também foca bastante. A gente começou com um curso de Bitcoin, moedas digitais, blockchain, em setembro de 2015. Na nossa primeira turma, a gente teve 7 alunos. Era uma turma para ser de 10, a gente teve 7 alunos. A nossa última turma foi sábado agora, em São Paulo. A gente teve uma turma de 65 alunos, porque a gente teve que colocar um corte para não virar um congresso, era um curso. Mas a gente teria demanda para muito mais. Então, esse tem sido o nosso foco, blockchain e educação. Falando um pouco sobre blockchain, tá, a minha visão, pelo menos, blockchain é tecnologia, existem diversas formas, diversas maneiras de olhar, tá, mas, sobretudo, é tecnologia. A mesma tecnologia do Bitcoin está sendo adotada, adaptada e, às vezes, até clonada por empresas, por bancos, por seguradoras, até governos. Vários bancos centrais no mundo, começando pelo da Inglaterra, que foi o primeiro a sair com isso. Vários bancos centrais estão estudando utilizar algum tipo de criptomoeda que seja uma moeda realmente, a moeda do governo, a moeda do país, mas de uma forma criptográfica, bem parecido com o que é o protocolo do Bitcoin. De uma forma um pouco abstrata, eu acho que essa é a primeira vez, tá? Falando desde que, enfim, do avanço tecnológico das últimas décadas, é a primeira vez que a gente tem a possibilidade de um acesso direto do público a uma tecnologia disruptiva. Tá? Antes disso, e eu lembro bem, por ter também passado bastante tempo em Nova York, onde é a meca dos IPOs, dos lançamentos de novas ações para o público, né? Antes disso, se você tivesse uma tecnologia disruptiva de qualquer natureza, você primeiro, enfim, ela estaria patenteada,
seria de uma empresa ou de um grupo de empresas. Ela estaria de forma totalmente resguardada, ali protegida. Ela dali passaria por alguns rounds de venture capital, investidores privados que estariam investindo nessa tecnologia. Depois passaria na mão de bancos, tá, que dariam financiamentos, bancos que trariam essas ações dessas empresas para o mercado com IPOs, passando por consultorias e tudo mais, até finalmente o público ter acesso comprando ações no IPO, numa bolsa, negociando essas ações na bolsa. Esse era o caminho normal. Tá? Então, essa é a primeira grande mudança de paradigma, na minha opinião, que o Bitcoin traz. Não só o Bitcoin, mas tudo que está vindo depois do Bitcoin, como o Fernando bem colocou. Se não fosse o Bitcoin, tá? Assim, principalmente os grandes bancos gostam de diferenciar bastante Bitcoin de blockchain. Tá? Na verdade, as coisas começaram juntas, mas, de uma forma geral, se não fosse o Bitcoin, a gente não teria blockchain. Tá? E se o Bitcoin não fosse à frente, não fosse um sucesso, a gente não teria grandes inovações que ainda estão por vir. Eu concordo com o que o Fernando colocou, a área de smart contracts, para mim, pessoalmente, é a área que tem mais potencial de mudar muitas coisas, tanto na parte legal, financeira, e é uma das áreas que a gente está investindo bastante na Flow BTC, na FinChain, que é o nosso grupo. Na verdade, a Flow BTC é a sua exchange. É claro que quando a gente tem algo novo desse tipo, um acesso a uma nova tecnologia, sem passar por todos esses caminhos que a gente via antes, como eu citei, bancos, IPOs, bolsas, etc., desperta muito interesse, muita curiosidade, cria muita expectativa, obviamente, e também essa expectativa vem, às vezes, com apreciação de valor, como a gente está vendo, como o Iago mostrou aqui o gráfico da apreciação do Bitcoin. É um negócio que começou valendo centavos, hoje vale em dólar por volta de $2.500, por volta de R$8.000, mais ou menos. Então, essa expectativa que é criada, para mim, é um negócio totalmente normal, dado essa quebra de paradigma. Se ela é justificada, se essa expectativa toda é justificável, humilde opinião, eu acredito que sim, tá? E eu vou dar alguns motivos para isso. Número um, essa tecnologia é totalmente global, ela não tem fronteiras, tá? Qualquer país mais pobre da África, você pode ter uma empresa de Bitcoin lá, não precisa pagar licença, royalties para ninguém, tá? Então, ela é totalmente global e aberta. Ela é comprovada, diversas empresas de grande porte, sérias, já adotaram a tecnologia, não estou falando de criptomoedas e Bitcoin, alguns exemplos, Microsoft, Dell, tá? Processadores de pagamentos globais também, como Stripe, um grande processador que não é muito atuante no Brasil, mas que já aceita Bitcoin para pagamentos em diversos sites lá fora. É uma tecnologia robusta, tá? Até hoje, o protocolo nunca foi hackeado. Existe um pouco de confusão nisso. Um site que negocia Bitcoin pode ter sido hackeado, isso já aconteceu. Mas o protocolo, o código do Bitcoin, ele nunca foi quebrado, tá? Por nenhum hacker. E, óbvio, existem vários incentivos para isso, principalmente o financeiro, para um hacker conseguir dominar esse protocolo e poder burlar ele, mas isso nunca aconteceu nesse tempo de existência de 8 anos. Tá? Eficiente. Tá? Hoje a gente sabe, por exemplo, que uma transferência em criptomoeda de uma pessoa para outra, de um lugar para o outro, ela chega em 1 hora. Algumas moedas novas que estão aí no rastro do Bitcoin são até mais rápidas e mais eficientes. Tá? Mas, de qualquer forma, se você pensar algo desse tipo, que pode ser transferido facilmente, com confiança, sem um intermediário central, um banco, uma empresa de pagamentos validando, é extremamente notável. Tá? E é líquida, tem liquidez. A capitalização de mercado do Bitcoin, só falando de Bitcoin, é de mais ou menos $46 bilhões, tá? Globalmente. Isso aí, obviamente, o negociado não é de $46 bilhões, menos que isso, mas dá para ter uma noção da importância, da magnitude que é o Bitcoin globalmente. Eu queria também citar alguns exemplos que a gente geralmente escuta exemplos negativos de Bitcoin, como a gente teve o caso dos hackers aí do WannaCry pedindo resgate em Bitcoin,
O próprio Iagro falou algumas coisas que, obviamente, existe risco de lavagem de dinheiro, ninguém aqui é ingênuo para achar que não, mas eu gostaria de citar alguns exemplos do lado positivo também. O fundo Fidelity, o maior fundo mútuo americano, tá, de investimentos americano, tem uma campanha para arrecadar doações em Bitcoin, que esse ano, em 2017, já arrecadou 9 milhões de dólares, tá, só de doações de Bitcoin esse ano. A gente está falando do maior fundo de investimentos dos Estados Unidos. O banco USAA americano, é um banco restrito a militares e servidores públicos do governo americano. Hoje em dia, o correntista do USAA ele tem a opção de ter não só o saldo dele em dólar, mas um saldo de uma wallet de Bitcoin junto com o saldo dele em dólar. Tá? Se a gente pensar nisso, que é feito para militares e servidores públicos americanos, a gente vê o grau de seriedade que o pessoal está levando isso lá fora. Eu queria também falar sobre 2 exemplos de regulação, já que é o tema aqui hoje. Nos Estados Unidos, a primeira iniciativa de se regular o Bitcoin foi o BitLicense no estado de Nova York. Tá? Eu diria que esse foi o exemplo ruim, tá? Foi o mau exemplo de como não fazer. Tá? Que é extremamente rigoroso, uma mão muito pesada e que, basicamente, para você poder ser uma fintech, uma empresa de Bitcoin, blockchain, no estado de Nova York, você precisa ter a estrutura de um banco. Tá? Capital mínimo, diretor de rede de compliance, um departamento inteiro jurídico para tomar conta de toda a papelada. E isso, obviamente, número 1, mata a inovação, e número 2, causa um êxodo. Né? Principalmente nos Estados Unidos, você vai para outro estado, sai de Nova York. Até teve um pouco, além disso, além de ter sido mal feito, tá? Teve um pouco um pouco de discórdia, um pouco de dilema, de ter havido um pouco de conflito de interesse na época. Quem estava cuidando disso, quem criou a BitLicense foi o Ben Lovsky, e antes da primeira empresa conseguir o BitLicense em Nova York, ele já tinha saído e montado uma consultoria para ajudar empresas a conseguirem a serem aprovadas pelo BitLicense. Então, isso ficou na época. O Japão, pelo outro lado, a gente teve um exemplo mais recente de talvez como se fazer uma regulação, onde se classificou o Bitcoin como meio de pagamento. Dias depois disso acontecer no Japão, a gente já tinha lojas no Japão começando a aceitar o Bitcoin como pagamento. Basicamente isso. Finalmente, eu só queria contar uma história. Eu era adolescente ainda na época na década de 90, quando chegaram os primeiros celulares no Brasil, na época aquele tijolão, famoso tijolão, né? E quase 3 décadas depois disso, hoje a gente ainda tem as grandes empresas estrangeiras dominando esse mercado até no Brasil, tanto no lado do aparelho, se for olhar Apple, Google, Android, quanto no lado dos provedores de serviços, enfim, os europeus, Carlos Slim, etc. No final da década de 90, a gente, de novo, teve a onda da internet. E quem são as empresas que dominam a internet globalmente? De novo, americanas, Google, Amazon, novamente empresas estrangeiras. Blockchain, Bitcoin sendo feito da forma certa, pode ser a chance do Brasil de fazer parte da vanguarda de uma coisa que tem muito potencial. Tá? A gente tem no Brasil um legado fortíssimo de tecnologia financeira e, além disso, a gente tem uma população que é altamente engajada em internet, novas tecnologias, mobile, etc. Tá? Então, hoje em dia, a gente já tem os grandes países que estão na liderança disso, Estados Unidos, Japão e China, tá? Novamente, não coincidentemente, eles já saíram na frente de novo. Os empreendedores, eu acho que eu falo aqui até em nome da minha classe de empreendedores de blockchain, de Bitcoin, a gente quer estar nessa vanguarda, tá? A gente quer fazer a coisa séria, obviamente tem distinção, a empresa séria de Bitcoin e blockchain e a empresa não séria. Falando pelas empresas sérias de Bitcoin e blockchain, a gente tem tudo para estar nessa vanguarda, a gente só tem que ter as regras do jogo claras para a gente poder estar na dianteira desse barco, em vez de sentado nas últimas fileiras.
É isso, pessoal. Obrigado. Ao tempo em que agradeço as valiosas contribuições à discussão do tema, concedo a palavra ao relator dessa comissão especial, o deputado Expedito Neto. Faça as suas considerações. Antes de fazermos as considerações finais, eu acho que, antes de apresentar o plano de trabalho, eu gostaria de agradecer a presença do nosso querido amigo Fernando Uric. Parabéns pela sua apresentação e, afinal de contas, é uma das pessoas que realmente entende desse tema no país. A gente está passando por uma dificuldade muito grande para trazer pessoas que realmente que venham de alguma instituição, que tenham como comprovar um conhecimento na área. Eu não tenho como negar o seu conhecimento, afinal de contas, já escreveu livros em relação ao tema. Gostaria de agradecer ao nosso amigo empresário Marcelo Miranda. É muito bom ver a sua visão, como você está investindo, como você está trazendo e como você está mostrando o crescimento. Afinal de contas, sair de 7 alunos para 65 alunos. Quero ser convidado também a fazer um curso desse, a gente aprender mais um pouquinho, né, Áureo? Afinal de contas, a gente precisa cada vez conhecer mais sobre esse tema. E se eu estivesse sabendo que teve no sábado passado, pode ter certeza que a gente estava lá. Eu quero me aprofundar, quero conhecer, quero saber. Eu gostaria também de agradecer ao Iagro. Foi muito importante porque você mostrou todos os desafios que a gente precisa enfrentar nessa comissão, os desafios que o Brasil precisa enfrentar, para que a gente tenha uma legislação moderna, uma coisa que realmente possa defender o investidor brasileiro, e eu tenho certeza que juntos aqui nessa comissão nós conseguiríamos encontrar o melhor caminho. Mas antes de ler o nosso plano de trabalho, eu acho que a gente deveria deixar os nossos dois deputados que se fazem aqui presentes, porque a gente já vai passar para a fase de votação, nós iremos fazer a leitura do plano de trabalho e passar para a votação. Calma, relator. Também audiência pública ainda. Calma, você está... Apressada é a idade. Obedecendo à lista de inscrições, conceda a palavra por 3 minutos ao primeiro orador, deputado Áureo. Cumprimentar a presidente Alexandre Vale, relator Expedito Neto, cumprimentar nossos convidados aqui, cumprimentando o Fernando, o Lágaro e o Marcelo Miranda. Primeiro, falar da oportunidade de a gente fazer esse debate aqui numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Há uma grande nuvem nesse setor, porque são muitas informações a todo momento, a imprensa divulga de uma forma e poucas pessoas que entendem de fato essa questão das moedas digitais, das questões virtuais. Mas eu vou direto a algumas perguntas e vou ser bem claro e objetivo. Primeiro, para o senhor Fernando. O senhor Fernando possui um livro acerca do assunto e é um entusiasta. Poderia explicar de forma geral o nascimento e o funcionamento das moedas? Eu acho que isso a gente tem que estar claro, de forma bem objetiva, quais são os principais países que utilizam a moeda e qual a experiência positiva, se você fosse tirar 2 países que a experiência é muito positiva e que ali seria o exemplo a ser copiado mundialmente. Qual seria esses países? Me elenque 2 países para a gente facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Já se tem ideia de quantas pessoas estão utilizando as moedas virtuais, moedas digitais, porque existe uma diferença da moeda virtual para a moeda digital, né? Quantas pessoas utilizam moeda digital, né, nessa caminhada? O que está isso hoje no mercado? E no mercado brasileiro, o que significa isso? Quais são os países que regulamentaram as moedas digitais? Me dá um exemplo de um país que foi bem sucedido na regulamentação, se não tem nenhum, se alguém está avançando nessa questão de moedas de regulamentação. A gente tem visto alguns países crescente muito número de acesso a essas moedas. Os senhores presentes entendem que existe necessidade de regulamentação ou a moeda tem que ser livre hoje, como está sendo exercida, de forma sem controle nenhum, podendo possibilitar, como até colocou aqui o Marcelo, lavagem de dinheiro, qualquer crime hoje praticado, porque você não tem controle nenhum. A pessoa pode ter numa carteira digital, hoje, vamos citar um exemplo simples,
comum pode ter 3 milhões em Bitcoin, transferir para qualquer pessoa sem nenhum controle, ou até as pessoas informar a Receita que ganhou X reais com o Bitcoin. A Receita também não pode comprovar, porque ela fala que evoluiu, que ela comprou lá no começo, e agora ela viu que a Receita colocou na declaração de imposto de renda, então ela quer declarar o que ela ganhou, mas não tem comprovação nenhuma disso. E pode declarar lá que possui 1, 2, 3, 4 milhões em Bitcoin e transformar o que não era lícito numa moeda lícita, hoje colocando na sua declaração de imposto de renda, transformando esse dinheiro. De uma forma bem simples, elencar-se qual é a vantagem e a desvantagem da questão dos Bitcoin hoje no nosso país. As moedas são confiáveis, são seguras. Várias pessoas que você vai argumentar falam que é uma pirâmide, essas questões das moedas digitais, basta vista, isso está dando muito forte aqui na Câmara dos Deputados. Existem algumas que estão sendo pirâmides. Não, o Bitcoin é uma moeda já consolidada, mas tem várias saindo que podem se tornar uma pirâmide, pegar o consumidor, pegar os investidores de surpresa e transformar num grande problema de investimento. A Receita Federal pode nos explicar como fica a tributação desse tipo de moeda? O órgão tem preparo, tem equipe técnica, tem pessoas já competentes para lidar com isso e até explicar também essa questão da tributação ao brasileiro hoje, que tem alguma secretaria específica, tem algum órgão específico, tem alguém especificamente para trabalhar com esse assunto? Existe alguma fiscalização nessa expansão no mercado através da Receita Federal, algum controle da questão do Bitcoin? Há rumores que se trata de uma bolha, que surgem essas teses. Há fundamento nisso, como a gente colocou anteriormente aqui? E, para finalizar aqui, cada dia surge uma nova moeda digital, ou moeda virtual. Como é que vocês veem isso no mercado? Qual o perigo de se estender isso? E como é que a gente vai avançar nessa caminhada? Na realidade, o nosso projeto, a proposta do nosso projeto, existe muita discussão achando que a gente quer controlar tudo e regular tudo. Não é isso o entendimento do nosso projeto. A gente não trata no projeto só de Bitcoin. Não é o tema central do projeto uma moeda específica. É o tema da questão digital e virtual no nosso país, o tema de controle, gerar que o mundo todo também está avançando. Eu acho que tem que ser facilitar as pessoas a pagar com Bitcoin, pagar a sua conta, o seu cartão, comprar pão, pagar a passagem. Eu estou aqui com a minha carteira digital, tem ali já testando. Ultimamente não está subindo, está só caindo, a variação ela deu quando foi aquela questão do Japão, todo mundo ficou muito empolgado porque teve um aumento ali. Eu estou acompanhando para entender de perto e lendo alguns livros. Eu tenho recebido muitos livros, até do Brasil, mandando proporcional à audiência pública. Você recebeu também, né? Eu recebi também isso daí. E estou lendo, está na minha cabeceira, porque eu acho fundamental nós avançarmos nesse tema. Mas avançar com segurança. Ninguém aqui quer prejudicar o crescimento, regular, o que a gente quer entender funcionar no nosso país. E dar segurança a quem está usando a moeda digital. Tranquilidade às pessoas que estão operando na moeda digital, como é que funciona essa questão das mineradoras, como é que funciona isso. Existe já caixa eletrônico de Bitcoin. Como é que vai funcionar isso no Brasil? Você vai lá e saca em real? Você vai lá, saca em dólar? Ou você pega... Como é que vai funcionar isso no dia a dia? Como é que vai ter a presença de um caixa eletrônico de Bitcoin que você pode sacar em dólar ou real, ou a moeda que tiver disponível? Como é que vai ser isso no dia a dia? É isso que a gente está preparado. Será que a Receita Federal está preparada para isso no Brasil? Será que a gente vai continuar achando que isso não existe e colocando só para ter informação no imposto de renda? É essa discussão que a gente tem que fazer com muita seriedade e entender que é uma questão mundial, não é uma questão nacional. Eu tenho pleno conhecimento disso, que não é uma questão que
igual aí existe falas de pessoas sem compromisso, os deputados querem controlar o Bitcoin no Brasil. Não, a gente não quer controlar. A gente quer entender essa questão do crescimento no Brasil e não é controlar, mas sim dar possibilidade de crescimento com consistência, de não deixar, até pela falta de informação, de preparo, consumidores brasileiros serem lesados. Acho que isso é fundamental. Existem países como a Argentina que têm avançado muito, né? A gente tem, mas eu quero, até para facilitar, eu vou propor ao relator que a gente possa trabalhar e ver experiência positiva, marcar uma reunião num país onde esteja funcionando bem com a questão tributária, e a gente tem que avançar nesse tema. Eu acho que a gente pode contribuir. E queria também pedir uma sugestão de vocês que estão compondo essa nossa primeira audiência pública. Nós vamos acelerar bem aí a questão do projeto, porque o interesse nosso é finalizar esse ano e ter uma coisa fechada. Pelo menos é isso que a gente tem dialogado com o relator. Que vocês possam deixar algumas sugestões. Vai falar assim, deputados, tem isso aqui no Brasil funcionando. Tá. Tem essa experiência aqui positiva, isso aqui está funcionando, isso aqui é diferente disso aqui. Deixa eu esclarecer de fato mais correto. O Bitcoin é uma coisa, os DOTs são outra, a questão facilitar que a gente possa avançar e criar a segurança para todos que estão investindo no Brasil e ter uma coisa segura para que a gente possa crescer e ser exemplo no crescimento no nosso país na questão das moedas digitais. Eu acho que esse é o nosso objetivo, não prejudicar o crescimento, mas sim avançar no crescimento de moedas digitais, porque eu acho que isso é uma questão mundial, não é uma questão nacional. Fica as perguntas aí, eu acho que o Lucas deve fazer algumas perguntas, a gente pode responder em bloco, facilita. Exato. Muito boa tarde a todos. Senhor Iágaro, nosso relator, os convidados, Fernando, Marcela, nossa secretária da comissão, deputado Áureo. Eu tenho algumas preocupações não relacionadas ao Bitcoin, mas em si o que isso pode gerar no nosso país de mercado marginal e de crimes. Eu acho que essa é a minha grande preocupação. Quando se fala em fintechs, em tecnologia disruptiva, o pensamento não pode ser também somente do seguinte: estão querendo regular. Esses caras chatos aí estão querendo impedir as fintechs, são contra a tecnologia disruptiva. Não é isso. Existem mercados regulados e existem motivos para esses mercados serem regulados. Você falou aqui de alguns mercados. O mercado financeiro é regulado pelo Banco Central. Em todos os países do mundo, o mercado financeiro ele é regulamentado, fiscalizado. O mercado de capitais é regulamentado e fiscalizado. A CVM, e tem até uma autorregulação hoje pela BMF Bovespa, faz até essa autorregulação. E você falou o mercado de seguros. O mercado de seguros, eu sou corretor de seguros, trabalho no mercado de seguros. O mercado de seguros é altamente regulamentado e fiscalizado e supervisionado pela SUSEP em todos os países do mundo. Esses 3 mercados são regulamentados e são fiscalizados. E tem motivo para isso. Você está lidando com o patrimônio das pessoas, você está lidando com os bens dela, você está lidando com dela, você está lidando com a poupança interna de um país a longo prazo. Quando você fala do mercado de previdência, está falando para daqui 40 anos. Quando eu vou comprar algum produto de uma seguradora, uma previdência, vida, a gente está lidando com o futuro. Então, algumas pessoas, não falo o caso de vocês, lógico que não, mas algumas pessoas do ramo de tecnologia acham que o nosso papel aqui é somente impedir, né, de isso aconteça. Ao contrário, todos esses mercados são extremamente favoráveis às novas inovações, desde que seja de forma moral, legal e, acima de tudo,
impedindo crimes como evasão de divisa, lavagem de dinheiro e vários outros crimes. Então, eu até protocolei um projeto de lei que visa regulamentar os aplicativos de economia colaborativa. Veio um cara do Google falar comigo, o que você está querendo com esse projeto? Eu falei assim, amigo, cuida do seu trabalho, eu estou fazendo o meu. O meu trabalho é querer regulamentar uma situação para não chegar a algo como chegou ao Uber. Ninguém pensou nisso antes, criou o Uber, veio aqui, fizeram um monte de presepada e não se preocupou com isso lá atrás. Então, só da gente colocar um projeto de lei, eu acredito que o meu projeto de lei é totalmente pró-inovação, pró-tecnologia, para tentar trazer esse debate, as pessoas acham que a gente só está querendo atrapalhar. E não é nada disso. Hoje existem algumas empresas que estão atuando no mercado marginal no nosso país, estão fazendo lavagem de dinheiro, estão fazendo evasão de divisa, está prejudicando a economia brasileira, utilizando moedas virtuais. Existem bandidos, eu posso dar um exemplo, o padrasto da minha esposa tem uma empresa de venda de aparelho. Uns hackers hackearam todo o sistema deles, a informação, e exigiram pagamento em Bitcoin para poder liberar. Isso aconteceu até com um hospital. Um hospital teve todos os seus dados hackeados e foram exigidos pagamento em Bitcoin para poder ligar. Ou seja, os bandidos não estão respeitando nem as pessoas com câncer, as pessoas que estão morrendo. Né? Então, eu acho que isso é um grande alerta que nós temos que ter, sim. E eu acho que é importantíssimo essa comissão, é importantíssimo, deputado Áureo, para que nós possamos, sim, ter a tecnologia disruptiva, que a gente possa, sim, ter essas fintechs, mas de uma forma que garanta a legalidade, né? E para que não possa deixar empresas atuarem isso de forma ilegal. Hoje, no mercado de seguro, você tem empresas atuando em mercado marginal, utilizando a internet e utilizando Bitcoin. Utilizando de forma marginal aonde? Ela não é regulamentada, não é fiscalizada, não é supervisionada pelo órgão regulador, vende um produto que não é seguro, é uma proteção, e o pagamento ainda é feito em Bitcoin. Eu acho que está aqui o secretário de Fiscalização da Receita Federal. Acho que a Receita Federal e tem que fazer fiscalizações não só em cima das empresas que utilizam Bitcoin, mas empresas que estão atuando em mercado marginal, usando, eu falo aqui o nome de um, chama Mutual Life. Essa empresa, essa ainda é mais fácil, porque ela ainda tem endereço e sede própria. Então, a gente tem como a Receita ir lá, autuar, fiscalizar. Nós já fizemos uma denúncia na SUSEP, para a SUSEP ir lá atuar também. Mas e as que estão em nuvens? E as que estão em outros países? E essas que a gente não tem como ir lá e garantir? Então, é o seguinte, a minha grande preocupação é essa. De que forma que nós vamos regulamentar isso? De que forma que nós vamos deixar que a tecnologia venha para o bem da sociedade? De forma com que a tecnologia vá facilitar a vida do cidadão? De que forma que nós vamos, né, evoluir? Como o senhor bem falou, a questão do celular, isso tudo foi um processo de evolução. Eu acho que isso, a gente não tem como fugir desse assunto, a gente não tem como sair desse assunto. Isso é um assunto que está no mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que sim que preocupar, deixar as empresas sérias, né, trabalharem da maneira correta, mas também inibir o crime, inibir o mercado marginal que se cria em torno disso. Então, assim, eu quero deixar essa preocupação aqui. Eu acho que nós temos que aqui ouvir não só a Receita, eu acho que nós temos que ouvir o Ministério da Fazenda, nós temos que ouvir a CVM, nós temos que ouvir o Banco Central, nós temos que ouvir aqui todos esses mercados regulados e fiscalizados que mexem com o patrimônio, a vida do trabalhador, do brasileiro,
para que nós possamos, isso a várias mãos, tirar isso de uma forma algo seguro para a população do nosso país. Me perdoem se às vezes a minha preocupação possa parecer para alguns que isso a gente está indo contra a tecnologia disruptiva. Não, não é isso. Pode ter sim tecnologia disruptiva, sim, de forma legal, moral, transparente, regulamentada e fiscalizada, né? É claro que nós vamos ter que inovar também tecnologias disruptivas para essa regulamentação e para essa fiscalização, principalmente para a fiscalização, mas eu acredito que a Receita Federal hoje tem tecnologia para isso, o nosso país tem recurso para fazer isso, e fica aqui a minha grande preocupação, e podem ter certeza que eu acho que nós temos aqui que trazer exemplo dessas pessoas que foram, né, extorquidas, né? Temos que preocupar com a lavagem de dinheiro e com a evasão de divisa. Evasão de divisa é prejudicial para a nossa economia. Nós vivemos hoje num país em crise e não podemos também somente ter a ilusão que aquilo que é novo é bom. Calma. Aquilo que é novo pode ser muito bom, desde que tenha os cuidados necessários para ter essa evolução. Fica aqui essas as minhas considerações. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Moisés Diniz. Por 3 minutos, deputado. Senhor presidente, os deputados, na minha opinião, o Bitcoin é uma moeda igual ao dólar. Considero, mas acho que tem 3 diferenças. A primeira, a gente não pega, como o dólar. A segunda, o banco que controla o Bitcoin não é pelos os homens mais poderosos do planeta, que é os Estados Unidos, que eles controlam a economia do mundo. Eles fazem o que querem na economia do mundo, porque eles controlam o dólar, o Fed, então eles controlam tudo. A terceira diferença mais básica é que o Bitcoin não está conseguindo ser controlado, que está complicando. Os banqueiros não controlam o Bitcoin. Não controlam. Vocês sabem quanto chegou o juro do cartão de crédito no Brasil? O juro do cartão de crédito no Brasil? 490%. Isso nesse ano de 2017. Sabe quanto dá por mês? 40%. Agora, se eu quiser sobrar algum dinheiro do meu salário e eu botar no banco, no mesmo banco brasileiro, qualquer um deles, privado ou público, eles não pagam 2% ao mês. Se o empresário, seja o pequeno ou o grande, quiser tirar qualquer valor para investir em construção, para investir em agricultura, para gerar emprego nesse país, ele paga quanto? 15%, 17%, 20% ao mês. E o governo nos toma 40%. É por isso que as pessoas têm medo. Porque quando chega o final do mês, eles, o governo, seja Lula, Dilma, FHC, Temer, qualquer um, eles tiram do meu salário 27,5%. 27% e de um professor que ganha R$2.000. Eles tiram 27,5%. Eles tiram, mas não tiram das grandes fortunas. Não tributam as grandes fortunas. Se tributasse as grandes fortunas no Brasil, acabava a miséria no Brasil. Eles não têm coragem de tributar as grandes fortunas. O debate sobre as moedas virtuais, especialmente o Bitcoin, deve levar em conta, e aí eu quero parabenizar o autor da ideia. Cheguei agora na Câmara, não conheço os parlamentares. Quero parabenizar no sentido de que o Bitcoin possa ser utilizado por nós, brasileiros,
no supermercado, na feira, mas não pode ser regulamentado só porque teve um assalto e pediram Bitcoin, porque o Estado de São Paulo, a cada mês, é três sequestros, aliás, são mais de 20 sequestros a cada 6 meses em São Paulo. O Brasil é o país que mais tem sequestro no mundo, e eles pedem a moeda real. Foi um caso em Bitcoin, não pode ser usado. O Brasil é o 5º do mundo, só perde para a Venezuela. Aqui os países dessa região parecem que uns 2 da África. Então, regulamentar o Bitcoin não pode. Nós regulamentamos o dólar? Nós regulamentamos o dólar? O Brasil regulamenta? Não. Nós controlamos a entrada e a saída do dólar no Brasil. Então, o Bitcoin deve ser regulamentado no sentido de que a população possa ter acesso. Ela jamais pode se tornar uma moeda de controle dos banqueiros, porque senão nós estamos... Aí já era. Pelo menos o Bitcoin vai restar para nós. E eu estaria aqui nessa comissão, nessa defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo mais oradores inscritos, concedo a palavra aos senhores Fernando para suas considerações finais. Bom, como foram vários comentários, perguntas, questionamentos, eu vou ter que abusar dos 3 minutos e vou esticar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Primeiro, eu realmente parabenizo a iniciativa do deputado Áureo, por 2 motivos. Primeiro, de buscar genuinamente entender essa tecnologia, porque acho que esse é o objetivo principal para todos aqui, antes de qualquer ação, medida, legislação, é entender do que estamos falando, do que se trata, benefícios, riscos, vantagens, enfim, é entender. Isso é um processo em andamento. Mesmo eu que estou estudando isso há mais de 4 anos, sigo aprendendo todos os dias. E o segundo motivo pelo qual eu parabenizo é a iniciativa de usar a tecnologia, porque é assim que a gente realmente consegue entender na plenitude. Se a gente tentasse explicar 15, 20 anos atrás como é que funciona... Aliás, hoje ninguém consegue explicar como é que funciona a internet. Todo mundo usa, mas explicar como é que é a internet, quase ninguém sabe, nem eu sei. Então, usar é fundamental. Parabenizo bastante por as 2 iniciativas. Vou explicar como funciona, para quem não entende, e essa é a tarefa, às vezes, um pouco complexa, e isso eu busco, nesses meus 4 anos de estudo, formas didáticas de explicar o que é a tecnologia, como ela funciona, e eu vou fazer um esboço aqui, não vou entrar em tantos detalhes, porque senão a gente vai todo mundo dormir aqui. Mas, enfim, como eu disse na minha apresentação, a ideia do Bitcoin foi recriar as propriedades do dinheiro em espécie, o papel moeda, no ambiente digital. Por isso que o nome da tecnologia se chama um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, a peer-to-peer electronic cash system. E a palavra-chave dessa definição, como eu disse no meu pronunciamento, é o cash, que é o dinheiro em espécie. E por que isso? Quando a gente faz um pagamento com dinheiro em espécie, esse pagamento não precisa de intermediário, não precisa saber a parte que está transacionando. Como a gente vai numa banca de revista, compra o jornal, ninguém pede CNPJ, CPF, enfim. As transações são irreversíveis. Uma vez feita a transação, ela cessa ali, não é possível reverter aquela transação. E não se precisa conhecer as partes, como eu digo, e é um ativo ao portador. Assim como um papel moeda, uma moeda de ouro, é um ativo ao portador, isso implica a propriedade. A ideia com o Bitcoin foi replicar essas propriedades do dinheiro digital. Com um papel moeda, que a gente precisa usar um sistema bancário, ou um sistema de pagamentos, quando a gente quiser fazer pagamentos ou em volumes mais altos ou em longas distâncias, é impossível fazer isso com papel moeda. A gente precisa usar um sistema de pagamentos. Bancos, PayPal, que é um sistema de pagamentos para a internet. O Bitcoin é as 2 coisas ao mesmo tempo. É uma moeda digital e um sistema de pagamentos. Essa é uma das revoluções. E aí a pergunta, que é sempre uma parte mais complexa de explicar, mas então como é que isso funciona? Quem controla? Quem é que verifica se tal não está havendo fraude? Num banco, numa empresa, essa tarefa é a própria empresa que faz. Ela tem seus sistemas, seus departamentos de auditoria, seu sistema contábil, e ela verifica e faz parte para a sua própria sobrevivência a manutenção de registros contábeis, fiscais, fidedignos.
No Bitcoin não há essa figura central. Então, essa tarefa ela é delegada a qualquer pessoa que queira fazer isso. Então, qualquer usuário pode baixar o software, instalar no computador, baixa um maquinário especializado para isso e se dedica à tarefa de validar as transações e registrar ela no sistema. E o incentivo para fazer isso é justamente a criação de novos Bitcoins. Então, a recompensa para um usuário se dedicar, despender dinheiro, despender força computacional, energia elétrica para validar transações de terceiros, é a recompensa em Bitcoins. E é dessa maneira que os Bitcoins entram em circulação. E ele entra em circulação seguindo uma regra já pré-definida, que é impossível de ser violada, de 21 milhões de unidades, que começou com 50 Bitcoins a cada 10 minutos, em média, em 2009, e cai pela metade a cada 4 anos. A ideia com essa regra de oferta é emular uma commodity escassa, como o ouro, que serviu como moeda durante milênios. E como qualquer um pode fazer isso, o sistema exige que cada usuário desempenhe ou execute processos criptográficos complexos que exigem força computacional. Isso no Bitcoin é tão difícil que um usuário que valida e registra transações só consegue fazer isso e ganhar recompensa a cada 10 minutos. O sistema automaticamente ajusta a dificuldade chamada mineração, que é todo esse processo, automaticamente ajusta para que sempre se mantenha essa taxa de validação e registro das transações, e o registro ocorre justamente no blockchain, que é esse livro razão onde estão todas as transações desde a história. Para facilitar aqui quanto ganha essa pessoa que monta essa questão chamada mineradora, ou que faz a mineração do Bitcoin? Qual é o percentual, a porcentagem que ele fica de ficar... Esse seria tipo, traduzindo para se fosse papel moeda, seria um banco que estaria conferindo toda o dinheiro, né? Sim, mas não. assim, é só para simplificar quem está nos assistindo pela TV aqui, claro. Quem está assistindo pela internet, só para facilitar. A mineradora é como se fosse um banco que faz o controle ali e ela ganha para fazer a transação do Bitcoin, é isso? Para fazer apenas e o registro no blockchain. O que um minerador faz, e qualquer um pode ser um minerador, basta comprar um computador potente o suficiente, o que o minerador faz é validar a transação que ocorre na rede, comprovando se a pessoa que enviou tinha fundos, que a assinatura digital é da mesma pessoa e que o destinatário também é um endereço válido. Feita essa validação, ele registra no blockchain junto com um bloco de transações e aí ganha recompensa. Então, esse processo de mineração, que foi dado o nome de mineração, nada mais é do que o coração da rede, é o que mantém ela pulsando, porque é um mecanismo de segurança. Então, não é apenas uma questão de ganhar dinheiro ou ganhar recompensa. E respondendo especificamente, a recompensa atual é 12,5 bitcoins por bloco de transações mineradas. 12,5. E aí o preço do momento, 12,5 vezes o preço. Em linhas gerais, isso é o Bitcoin, isso é o funcionamento do sistema. Agora, entrando nas perguntas, nos diversos questionamentos, países benchmarks de regulação, eu citei o Japão, que é um caso recente, acho que é um belo benchmark, porque trouxe clareza legal e fiscal, com uma regulação, eu diria, um pouco mais branda, que acho que é isso que a gente precisa buscar, se a gente for fazer isso aqui no Brasil, esse deve ser o caminho, na minha opinião. E são duas coisas distintas. Uma coisa é a clareza fiscal legal, outra coisa é a regulação, que é ditar as regras de como o setor deve operar, as empresas devem ser geridas. A Alemanha também é um país que eu diria que pode ser um modelo, que já há 2 anos já tinha reconhecido o Bitcoin como uma unidade de conta privada. Então, esses são 3 países benchmarks. Dubai, o deputado Expedito Neto falou que já tem uma viagem planejada para lá. Dubai, que fica nos Emirados Árabes, é um belo exemplo de, não apenas para o uso de Bitcoin, mas também de blockchain, tem diversas iniciativas, Singapura também. Então, já temos alguns exemplos que a gente pode se espelhar. Sobre a quantidade de usuários no Brasil, essa estimativa é difícil de chegar, porque a gente pode quantificar quantos CPFs estão operando nas exchanges. E aí, cada exchange pode, nas bolsas de Bitcoin no Brasil, pode dizer a quantidade de usuários que estão operando nessas casas de compra e venda de Bitcoins.
No mundo, existem algumas empresas que fornecem serviço de carteira em software, em aplicativos, como a Blockchain.info, que já tem mais de 3 milhões de carteiras baixadas. Mas isso são apenas estimativas de alguns players, então eu diria que o usuário certamente já está na casa de milhões, se não dezenas de milhões no mundo. A questão de comprovação de renda, é importante a gente clarificar o seguinte: comprar bitcoins não há nenhuma ilicitude nesse ato em si. Então, um sujeito que comprou bitcoins há 3 anos atrás, quando ele valia R$1.000, R$1.500, e comprou bastante, e agora ele vai vender pelo preço que está e vai oferir um grande lucro, e deve tributar ganho de capital sobre esse lucro, a comprovação de renda que ele precisa fazer, se lá quando ele comprou atrás e o preço estava X, ele tinha renda para comprar aquela quantia. E hoje, dado que são mercados organizados e com diversas referências de preço, comprovar o custo de aquisição não é nenhum problema. Isso são dados plenamente disponíveis ao público. Pergunta simplificando para quem nos assiste na TV. Se um brasileiro hoje fala que tem 10 milhões em Bitcoin, como é que a Receita Federal vai controlar qual o período que ele comprou o Bitcoin? Ele pode pegar 10 milhões hoje de dinheiro ilícito e deixar bem claro, eu tenho Bitcoin, transformar para dinheiro lícito, falando que esses 10 milhões equivale a 1 milhão na época tal, que o Bitcoin valia tanto. Como é que faz a comprovação se... Há 2 complicadores. Primeiro, na compra, como comprar bitcoins nesse volume, sem nenhum tipo de comprovação, no mercado totalmente negro, isso não é fácil, é bastante complexo. Quem quiser comprar bitcoin da forma mais fácil, tanto menos complexa quanto em termos de volume, é por meio das exchanges, as bolsas de bitcoins, que são empresas estabelecidas com CNPJ, registradas no Brasil e no mundo afora. Comprar bitcoins com dinheiro ilícito e depois vendê-los também. Qual é a maior empresa do Brasil de bolsa de Bitcoin? Em termos de volume, se eu não me engano, é o mercado Bitcoin. E acho que ele está até nomeado em futuros requerimentos. E temos também a Foxbit, a Bitcoin to You, a Flow BTC e deve ter outras 2 ou 3. A Flow é uma bolsa de Bitcoin que movimenta quanto hoje no... Nosso movimento não é dos maiores, a gente está ali no top 4, top 5, mais ou menos 100, 200 mil reais por dia. Tá? Falando um pouco da parte de compliance, como a gente se precaver de ter algum tipo de problema, não só problema de lavagem de dinheiro, obviamente, mas também fraude, tentativas de fraude constantemente. O nosso processo ele é bem rigoroso, ele se assemelha muito, como o deputado citou, a uma autorregulação de uma Bovespa, de uma bolsa qualquer. Então, a gente pede toda a documentação do cliente, a gente, inclusive, a maioria das exchanges brasileiras, das plataformas brasileiras, pede também até uma selfie do cara segurando um documento com foto, para você saber que é aquele cara mesmo. A gente pede comprovante de endereço, CPF, o nosso sistema já checa na Receita se aquele CPF está ativo, se está válido, se está regular. Se é CNPJ também, mesma coisa, já bate direto no site da Receita, isso tudo automatizado. A gente não tem de triangulação dentro do sistema. Por exemplo, se o cara quiser fazer um depósito na conta do amigo dele, ou até da mulher dele, ou algum parente, a gente não permite. A TED, a DOC, a transferência, a gente não aceita reais para começar, dinheiro cash, acho que a maioria não aceita, acho que tem uma exchange que aceita. Mas o dinheiro tem que vir da própria conta da onde o cara é titular e ele tem que ser o titular na conta da nossa plataforma também. Mesma coisa na saída, se ele vender, ele também tem que mandar somente para a conta dele. Ele não pode, não, tem que pagar um cara ali, paga aí para mim, não existe dentro da nossa plataforma. Então, a gente faz a autorregulação, tá? A gente, obviamente, tem todo cuidado quando a gente recebe um depósito, principalmente se for um valor maior, a gente até teve caso do depósito entrar na conta e no dia seguinte ser estornado pelo o cliente, o dono da conta ter alegado que foi fraudado. Então, a gente toma vários cuidados para não sofrer nenhum tipo de fraude, tanto na parte de KYC, Know Your Client, AML, Anti-Money Laundering, anti-lavagem de dinheiro. E como é que você faz o estorno?
Não, esse estorno foi o banco que fez, no caso, esse exemplo que eu citei. Mas depois tem estorno. Depois que entra em Bitcoin, não. O Bitcoin, para o bem ou para o mal, ele não tem chargeback, como existe no cartão de crédito. A conta bancária não deveria ter, principalmente uma transferência, mas eu acho que em casos extremos existe. Mas enfim, a gente se preocupa com tudo isso que foi falado, até pelo Iagro da Receita, até no nosso curso. A última meia hora, um curso de 8 horas, a última meia hora do curso a gente se dedica à regulação, a gente fala sobre as regras de ganho de capital, tá? A gente fala sobre as regras que estão na cartilha do IRPF 2016, são 2 quesitos que tem lá falando de Bitcoin, a gente tenta passar essa mensagem. Claro que a gente não tem nenhum enforcement sobre isso, e assim, de certa forma, o Bitcoin, como a gente falou, é um mercado sem fronteira, é um mercado que ele que até para a regulação ele vai trazer um nível de complexidade bastante alto. Só para deixar claro, vocês entenderam assim, que a minha preocupação não é com vocês, é tipo assim, alguém criar uma conta, utilizar o Bitcoin para a atuação de forma ilegal, e seja da forma que for. Sim. Como se eu fosse, comprasse, adquirisse o Bitcoin através de montar uma empresa para fazer algo irregular e ilícito. Eu acho que é essa a minha grande preocupação, para não ficar aqui, às vezes, colocando como se a gente é contra isso. Não, ao contrário. Entendeu? Não, acho que do nosso lado... Ter o lado do seu cliente. Entendeu? Porque você não sabe quem está ali atrás e o que ele está fazendo com isso. Não tem como se responsabilizar você por aquilo que eu vou fazer. Se eu o utilizar de uma forma errada, eu não vou ter como te responsabilizar sobre isso. Se alguém estiver usando Bitcoin para lavar dinheiro através da sua empresa, você não é responsável por isso. Você é como se fosse numa loja, Eu não vou chegar para o cliente de um restaurante e falar, vem cá, comprove o seu dinheiro aqui para você pagar a sua conta do restaurante. Não é esse o caso. O caso é de ter lastreabilidade, e ter a atuação com o Bitcoin nesses mercados supervisionados e regulamentados. E que, se for até o caso, essa questão da autorregulação, criar uma autorreguladora única para bitcoins, entendeu? Alguma ideia desse tipo, entendeu? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque eu precisei sair rápido. Existe caso de ataque de hacker nas carteiras de Bitcoin? Todos os meios eletrônicos de moeda, de Bitcoin ou não, eles são alvos constantes de hacker. Tá? Reais, bancos, corretoras. A corretora XP até teve um ataque recente, que veio aí a notícia. A gente teve outros ataques, teve ataque no Wells Fargo, um banco americano também, que, enfim, empresas de cartão de crédito, todas são alvo. Bitcoin, a gente teve, eu acho que o último grande caso de hacking foi mais ou menos 1 ano atrás, foi a Bitfinex, uma empresa em Hong Kong, que teve, mesmo assim, ela depois reembolsou os clientes. A pergunta é, a quem se recorre? Quer falar? Só para a gente esclarecer uma questão, a custódia de Bitcoins, ela pode ser feita por conta própria, e essa é sempre a maneira recomendável e mais segura. É como vocês estarem custodiando a própria nota de real ou uma barra de ouro, e isso pode ser feito, é uma das inovações do sistema. E você pode fazer isso numa carteira instalada no telefone, pode fazer isso numa carteira criada em papel, onde se anota a senha. Há carteiras em hardware também que criam a senha, fica dentro do dispositivo e não tem como ser acessado. Então, a custódia de Bitcoins pode ser feita por conta própria. O problema é quando você usa, no caso, exchanges, bolsas de Bitcoins, como se fossem bancos, para deixar lá a custódia. E é por isso que nem exchange e nem usuários que já têm mais experiência nessa indústria recomendam deixar Bitcoins nas exchanges, porque, logicamente, elas são alvo sempre. Então, esses casos que o Marcelo mencionou são hackings nas exchanges, então, empresas, no sistema das exchanges. Não nas carteiras. Não nas carteiras e não no blockchain do Bitcoin. Mas há casos em que ocorreram nas carteiras? Há casos em vírus, em malware, por exemplo. Entrou um vírus no computador do sujeito, que tinha uma carteira no computador,
e aí teve a sua carteira roubada. É como alguém puxar a nota de $100, de R$100 do seu bolso. Mas, feitos os devidos cuidados, isso é muito difícil de acontecer. Quer seguir? Só fazendo um comentário rápido que o nobre deputado trouxe aí esse tema de inclusão financeira, né, podendo se usar o Bitcoin como inclusão financeira. É um tema que a gente está bem ligado. Inclusive, o curso a gente pretende, no futuro próximo, poder abrir, tá, para ser mais acessível para quem possa. Hoje em dia, a gente sabe que o Brasil, não só o Brasil, é um problema global, tá, de acesso, de inclusão financeira, os desbancarizados. Para a gente aqui parece um negócio fácil chegar num banco e abrir uma conta. Tá? Não é assim para todo mundo. E o Bitcoin, não só o Bitcoin, como a tecnologia do blockchain, outras moedas que estão vindo, elas têm elas podem ter alcance, elas têm o potencial de trazer uma inclusão financeira maior. Tá? Então, e o outro tema que eu queria comentar é, obviamente, a gente tem aqui a possibilidade de criar um berço da tecnologia blockchain, um berço para se investir de fato nessa tecnologia e o Brasil se destacar globalmente como sendo da vanguarda do blockchain e do Bitcoin no mundo. Tá? E assim, esse tema com o tema de inclusão financeira, eles estão bem, para mim eles têm uma interseção muito grande e até gostaria de sugerir que isso fosse tema de um novo requerimento, a inclusão financeira que pode ser permitida com a tecnologia blockchain e criptomoedas. Seguindo na resposta sobre a questão de lavagem de dinheiro, é importante frisar que as exchanges, enquanto suas operações, elas acabam fazendo um duplo cheque, porque não apenas elas só aceitam depósitos da conta do CPF do titular da conta, como o sujeito, para ter o seu CPF e uma conta no banco, também já teve todo o crivo e o escrutínio da instituição financeira. Então, há o cheque do banco e da exchange nas duas pontas. Isso é importante frisar. A gente está terminando, mas na bolsa de Bitcoin, a Receita Federal tem controle que tem em cada transação diária de informação da movimentação de Bitcoin no Brasil, nas bolsas de Bitcoin? Só para você deixar a pergunta aí, para facilitar depois a resposta. Que você pode estar operando com 100 mil, pode estar operando com 100 milhões, e você não tem esse controle. Como é que é feito esse controle pela Receita? Eu estou quase acabando aqui, só falta uma página e meia. Mas, seguindo nesse tema, é importante, eu quero trazer um dado muito relevante do Reino Unido. Esse foi um relatório produzido pelo Tesouro Britânico em 2015 para avaliar os riscos ou as formas de financiamento, atividades terroristas e lavagem de dinheiro. E nesse relatório eles avaliaram as diversas formas possíveis, todas as alternativas. E no fim da sua avaliação, elencaram, por ordem de propensão a ser usado para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, primeiro lugar, banco, sistema bancário. Segundo lugar, cash, dinheiro. Em último lugar, estavam as criptomoedas, moedas digitais como o Bitcoin. E por todas as contas, por tudo que a gente mencionou aqui, comprar e vender, o ponto de contato com o mundo das moedas nacionais, é sempre um banco ou uma exchange. E passar por esse ponto sem nenhum tipo de rastro é muito difícil. E não apenas isso, como o blockchain é um registro de transações aberto e transparente, sabendo que alguma pessoa fez uma transação, então revelando a primeira transação no blockchain, é possível rastrear toda ela depois, todas as transferências de a partir daquela transação é perfeitamente rastreável. Então, sabendo o ponto de entrada e depois um ponto possível de saída em alguma outra exchange, em algum país, isso é possível de ser feito. E usar tecnologias como o Tor, que é a rede, a Deep Web, Dark Web, é bastante complexo. E eu digo isso porque, então, realmente, usar criptomoeda para lavagem de dinheiro ou financiamento de atividade terrorista, algo que, felizmente, o nosso país não sofre até hoje,
é bastante complexo. E esse relatório do Tesouro Britânico, que é um país que a gente tem visto constantemente está sofrendo com ataques terroristas, concluiu que esse é um risco muito, muito reduzido. Uma outra questão que foi levantada pelo deputado Áureo, e que eu acho... A lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Tipo, eu tenho Bitcoin aqui, eu passo para alguém lá fora e uso lá nos Estados Unidos. Eu saio daqui com o meu Bitcoin e faço coisas lá em outros países e eu consigo levar dinheiro para fora do país através de Bitcoin. Somas acima de 10 mil dólares, que é o limite brasileiro, é bastante complexo. Você vai ter que passar por todos esses processos, uma exchange aqui dentro, uma exchange lá fora. Para você conseguir... Eu não sou especialista em lavagem de dinheiro, nunca fiz, não pretendo fazer, para deixar bem claro. Agora, se você realmente está... Seu objetivo é fazer isso, você vai ter que ficar completamente na economia informal. Não passa por banco, é tudo cash e não passa em nada, nenhum tipo de instituição financeira. Senão você vai deixar algum rastro, sempre. Então, não é simples esse processo de evasão de divisa. E até, não apenas evasão de divisa, mas evasão fiscal, que foi mencionado pelo Iágoro, a questão de perda de receita tributária pelo uso, por pagamento com bitcoins. Eu diria que esse é uma perda muito, quase irrisória. Esse é o mesmo risco de transações que utilizam o papel moeda como pagamento principal. Então, são apenas transações pequenas. Se isso ocorre, são transações pequenas e irrelevantes para o sistema tributário brasileiro. Mas, voltando, o que eu queria falar, que eu faço questão de frisar isso, e parabenizo novamente o deputado Áureo por levantar esse tema, que é o caso de pirâmides. E esse é o principal objetivo de todo o trabalho que eu fiz escrevendo livros, escrevendo artigos e o canal de YouTube agora, é justamente o de educar e instruir as pessoas para não caírem em golpes de pirâmide e esquemas Ponzi, que sim existem, e aí são empresas que estão obstinadas ou determinadas a lesar seus clientes, e, ora, usam o nome do Bitcoin, ou afirmam que é investimento em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, uma criptomoeda que eles inventam, e dizem que e atraem suas vítimas para investir, e são realmente esquemas de pirâmide. Então, eu faço questão de frisar esse ponto. Quem deseja usar ou investir, entenda o que é o Bitcoin, que é um ativo ao portador, similar ao ouro, digamos que é o ouro digital. Ele não rende nada, não promete rendimento, você compra se quiser, guarda por conta própria, mas ele não há promessa de ganho nenhum. Essas outras empresas que sim existem, a gente tem que ter cuidado, as pessoas precisam saber para não serem lesadas de forma não intencionada. Então, é importante frisar, uma coisa são criptomoedas descentralizadas, outra coisa são pirâmides feitas por empresas atraindo vítimas para investimento. Temos mais alguns minutos ou não? Para concluir. Para concluir. Vamos lá, então. Então, o último ponto que foi falado também, que é um uso ruim do Bitcoin, o tal do ransomware, que é quando hackers cifram, encriptam a base de dados ou os HDs, o disco rígido dos computadores, e solicitam resgate em Bitcoins. Sem dúvida que isso é um péssimo exemplo, especialmente quando fazem isso em hospitais ou farmácias, que eu também conheço relatos que isso realmente ocorreu. Mas é importante entender que o problema ou a causa do hack não é o Bitcoin em si. O que permite o hack são duas coisas. Primeiro, é o uso não autorizado, então, é uma falha de segurança das empresas, infelizmente. E segundo, se a empresa decide o resgate, o que é pior ainda, é uma falta de, também, cuidados e prevenções nos seus sistemas de informação, de fazer um backup diário, semanal. Então, práticas simples de gestão dos seus próprios dados teria mitigado e muito. O lado positivo do ransomware, como foi o WannaCry, é que as empresas agora se deram conta que é preciso tomar cuidado com isso. Mas eu friso novamente, o problema não é o Bitcoin em si. Usar o Bitcoin para isso é ruim. O interessante é que é possível verificar quanto de resgate foi pago. Porque o hacker ele tem que revelar o endereço público, porque ele diz, essa é a minha conta de... Então, qualquer um pode verificar quanto foi pago. E é possível ver que poucas pessoas pagaram, na magnitude que foi o ataque, felizmente. Então, aqui concluo minhas ponderações. Sobrou um tempinho para um caso de sucesso brasileiro? A gente não pode
o regimento não permite que a gente fuja dos convidados, infelizmente. Eu sou fundadora da primeira criptomoeda social brasileira. Vamos fazer um requerimento aprovando para ele convidar para que você possa estar aqui no interesse. Com a palavra, o Iágaro. Muita coisa. Vou tentar ser o mais rápido possível, que vocês estão com uma agenda já no plenário. Bom, qual é o tratamento do Bitcoin ou das moedas virtuais em sentido geral pela Receita Federal do Brasil? Já foi falado aqui, na minha apresentação eu mencionei, o próprio Marcelo já falou. Ela deve ser declarada na declaração de imposto de renda e os ganhos eventualmente obtidos com essa venda, comprei por um valor que foi valorizado, tem que ser tributado. Esse foi exatamente a regulação que o Japão fez. O Japão fez exatamente a mesma coisa, entendeu? O Japão fez isso agora, recentemente, e nós já tínhamos feito isso. O que eu vou voltar a falar é que essa troca de chaves, que é o blockchain que criou, nós já temos experiência no Brasil e outras experiências, que é a questão da nota fiscal eletrônica. É exatamente isso que nós estamos falando. O que ocorre com a Bitcoin é que, por não haver um controle, como é que todo o sistema de auditoria tributária do mundo funciona? Eu tenho uma operação praticada entre mim e o deputado Alexandre, e existe um terceiro vinculado a esse fato gerador, pode ser uma administradora de cartão de crédito, pode ser um registro de imóvel, que também presta essa informação. Nas moedas virtuais isso não existe. Então, a principal questão o desafio que nós temos no Brasil são de duas ordens. A primeira, como eu faço para ter um controle, e é importante ter controle, eu acho que não é questão de restringir o uso, mas ter um monitoramento efetivo. E aí nós precisamos ter um controle do órgão regulador, que eu não sei quem é que vai ser esse órgão, se vai ser o Banco Central. Nos outros países, essa figura tem caído para instituições parecidas, análogas a um Banco Central. E a questão tributária, ou seja, nós vamos ter que pensar na Receita de ter um modelo de algum tipo de reporte para que nós possamos monitorar essas operações. O que países como os Estados Unidos e o Japão fizeram? Eles estão exigindo da exchanges, dessas casas de câmbio de Bitcoin, que elas reportem, primeiro, no Japão eles exigem que elas tenham sejam registradas como empresas de ações, SA. Não é qualquer empresa. Ou seja, a empresa de SA, o que ela faz no Brasil? Tem que reportar suas demonstrações financeiras para poder fazer essa operação. Ela tem que ter ativos suficientes para garantir um exemplo como os bancos têm em razão dos acordos de Basileia. O representante do Banco Central deve falar sobre isso aqui. E a infraestrutura de serviço eletrônico, obviamente ela tem que ter. Agora, eu não tenho a mínima dúvida que as empresas exchange são sim responsáveis se não fizer a devida diligência que os bancos têm que fazer em relação aos seus clientes. Se elas não conhecerem seu cliente, não tiverem cadastros efetivos, não tiverem desenvolvido mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, elas sim serão responsabilizadas, assim como os bancos o são. A própria lei de lavagem já diz assim, qualquer pessoa que concorra para isso. Eu acho que no momento que se equiparar, que se regular, eu acho que esse é o desafio da comissão, justamente dizer que cautelas essas pessoas têm que fazer quando elas permitem, quando elas fazem esse papel importante que é a troca do dinheiro virtual para o dinheiro do mundo real. Esse papel, eu acho que é a grande experiência que os outros países que estão se aventurando a regular isso estão concentrando esforços nesse momento aqui. Qual é Então, os outros países tributam da mesma forma que nós, variação, assim como no Brasil a gente não tributa uma operação em moeda, em real, ou seja, eu tenho R$100 na minha carteira e pago compro uma blusa por R$100, a troca de moeda não gera tributação. A moeda virtual é a mesma coisa, ela não deve ter tributação dessa operação. O que vai ter tributação é se eu tenho algum ganho em relação a isso. Assim como eu posso entregar dólar, eu tenho dólar aqui, o dólar valoriza, entrego um dólar, essa diferença da alienação do dólar vai ter tributação. É isso que hoje já funciona no Brasil, nós não precisamos de lei para isso, lei tributária para esse aspecto. Do deputado, ela incomoda, porque assim, a Receita está preparada para fiscalizar. Eu diria que nos falta hoje, nós temos condições de identificar uma operação.
Agora, como é que nós fazemos para fiscalizar as operações no mercado financeiro? Hoje, os bancos reportam para a Receita Federal todas as operações financeiras, todas. Né? E isso é um padrão mundial, 130 países adotam isso. E a partir dessa movimentação financeira, nós comparamos esse terceiro que está vinculado, que é o banco, às declarações das pessoas físicas, identificando indícios de cometer alguma infração para que ele seja fiscalizado. Nós vamos ter que, sim, avançar num modelo de ter algum reporte em relação às operações de moeda virtual. Não que isso, como disse o deputado, não é para eliminar o mercado. Eu acho que ele é uma mecanismo, e ele não é irrelevante tributariamente, não, nem um pouco relevante. Ele supera 35 bilhões de dólares hoje. Então, o que nós temos que pensar, e aí nós estamos debruçados sobre isso, nós e os países do G20, no âmbito da OCDE, pensando como que nós vamos ter o controle disso. Eu já falei na minha apresentação que o blockchain ele é passível, existem mecanismos de você descaracterizar o encadeamento das operações, que é através do TOC e através também das conjugações das operações, dos simuladores, dos acumuladores das operações, e isso torna difícil. Nós ainda não temos, nem no Brasil e a maioria dos países não tem ainda como essas operações serão reportadas para a administração tributária. Isso nós estamos pensando também. Estamos no mesmo ponto que aqui a comissão está em relação a como reportar. Então, os dois aspectos, são dois tipos de controle, de monitoramento dessas operações. A primeira do órgão regulador, que não sei se vai ser Banco Central, quem vai regular isso aí, provavelmente vai ser o Banco Central, porque isso não é mercado de renda variável, não afeta a CVM. E o outro é do aspecto tributário, que nós estamos estudando como fazer isso. As experiências positivas, eu acho que a gente tem que se apoiar naqueles países que são países de primeira linha em relação ao aspecto fiscal. Temos também que ter em mente que essas operações não são praticadas por pessoas que têm uma capacidade econômica, capacidade tributária diferenciada. Ou seja, não é qualquer pessoa. Você não vai no posto de gasolina hoje e vê alguém enchendo o tanque com Bitcoin. Isso é para quem tem algum tipo de refinamento, algum tipo de conhecimento. Então, a tendência, no futuro, é que cada vez mais operações relevantes venham a acontecer com essa moeda. Então, isso não é nem um pouco, a tal ponto que os países da OCDE e do G20 estão preocupados com isso. E ele, sim, facilita a prática de crimes. Vocês devem saber, a Receita nós participamos da Força Tarefa da Lava Jato, né? Nós já temos mais de quase 15 bilhões de autuações na Lava Jato. E como é que nós identificamos esses crimes? Como é que nós reportamos esses crimes para que a Polícia Federal pudesse ir atrás e o Ministério Público? Seguindo o caminho do dinheiro. É isso que a gente faz. Todos os crimes a gente segue o caminho do dinheiro. A gente, como temos acesso aos dados bancários, a gente consegue rastrear essas informações. É isso que a gente faz. Fala demônio. Entendeu? Fala demônio, exatamente. Se um crime desses, e eu não sei se algum tipo de propina não foi pago usando o Bitcoin, se um crime desse foi pago com moeda virtual, esse mecanismo que dava a possibilidade de identificar essa operação, ele fica altamente restrito. Se vocês observarem o depoimento que foi dado pelo ministro Herman Benjamin na ação no TSE, quando ele perguntava por que a Odebrecht fazia as operações fora do país de pagamento de propina e não aqui dentro. E ele falou, olha, porque aqui no Brasil a Receita Federal monitora 100% das contas bancárias, lá fora não é assim. É outro tipo de controle. Há, sim, um modelo em algum lugar onde seja mais fácil não ter o rastreamento do recurso. No blockchain, ainda que nós tenhamos um controle sobre as exchanges, as empresas que fazem essa operação de câmbio, percebam que nós vamos ter um outro segmento que não vai ter controle ainda, que é a troca das informações. Ou seja, esse rastreamento das cadeias de operações, esse é um desafio que nos incomoda ainda. Tá? E, por fim, quero dizer aos senhores, assim, parabenizar a comissão, que realmente estamos todos alinhados aqui às melhores práticas mundiais sobre como os países vão tratar disso, porque isso envolve soberania fiscal dos países. Soberania fiscal envolve soberania do país. Sem dinheiro, os países não conseguem realizar políticas públicas. Muito obrigado pela atenção.
Bom, quero agradecer aqui ao Marcelo Miranda, ao Fernando Urich, ao Iágaro e aos parlamentares aqui presentes. Não havendo mais nada, quem queira fazer uso da palavra...